gera nenhum tipo de resíduo ao meio ambiente. A gente vai explicar o funcionamento dos coletores que tem aqui no colégio e que muitas pessoas não conhecem. Os raios solares eles chegam aqui na Terra com uma quantidade grande de energia e é uma fonte renovável e não poluente, inesgotável e gratuita. Existem duas maneiras da gente transformar essa radiação solar em energia. Uma delas é através do painel fotovoltaico, que transverte essa energia por meio do efeito fotovoltaico em eletricidade, e outra é aquecer águas por meio do aquecedor solar. O efeito fotovoltaico foi descoberto em 1839 por Edmund Hubble. O painel fotovoltaico tem aproximadamente 36 células solares, que tem como função transformar diretamente energia solar em energia elétrica. As principais células solares são as células monocristalinas, policristalinas e células de silício amorfo. O que ocorre no painel fotovoltaico é que campos elétricos internos, capazes de acelerar os pares de elétrons bacanas, criados por incidência dos fótons solares, geram uma corrente elétrica que alimenta um circuito elétrico interior. O cérebro de um sistema fotovoltaico é o controlador de carga. Ele evita deixar que aconteça uma sobrecarga ou uma descarga profunda na bateria. Agora nós vamos passar um vídeo dos painéis fotovoltaicos dentro da escola e uma experiência feita com um painel idêntico, mas mostrando a tensão da radiação em volts. Aqui no Instituto Federal para mostrar os painéis fotovoltaicos dos postes e ao lado o aquecedor de água que serve para aquecer a água da cozinha. Há os postes ao redor da quadra, cada um com seu próprio painel fotovoltaico que garante a sua luz própria. A luz elétrica não utilizada fica guardada na bateria perto do solo, impedida de ver pela moita. Assim, os postes funcionam à noite. Esse projeto foi implantado pelo professor Paulo Weickmann. Está um ambiente agradável de 18 graus. Está nublado, podendo afetar a nossa experiência. Temos o painel fotovoltaico idêntico ao dos postes aqui da escola. Em primeiro lugar, vamos medir a radiação em volts do Sol. Vamos usar aqui o aparelho multímetro analógico. Vamos colocar aqui os terminais positivos e negativos do painel com o aparelho e vamos verificar aqui. Está 18 volts a tensão do painel. Agora vamos ver colocando a pequena luz para ver se ela acende. Vemos que, de qualquer forma, mesmo que esteja nublado, a luz se acende. Bom, como a gente pode ver ali na experiência, a gente usou essas células policristalinas. Elas são mais baratas do que a de silício monocristalino, porque o jeito que é fabricada, ela é um pouco pior, não é tão eficiente. Bom, a tensão estava em 18 volts e o máximo que esse painel pode chegar é 20 volts. Bom, agora a gente vai mostrar um gráfico que ele representa uma pesquisa feita pelo grupo com 46 pessoas entre 14 e 18 anos para saber o que elas acham das energias renováveis. 84% acham que é uma energia boa, abundante e renovável. 14% é mais ou menos, é uma energia renovável, porém a custa muito alta. 2% acham que é ruim e não vai investir em energia renovável. E 0% possuem outros motivos. A radiação solar média volts por metro quadrado. Nota-se que o valor está na superfície horizontal. Normalmente os painéis são inclinados obliquamente para que captem mais energia. E também os pontos negros representam as áreas necessárias para satisfazer a necessidade do umidade com painéis solares. Agora vamos falar sobre a energia térmica. A energia térmica são raios solares captados por um dispositivo chamado coletor solar, que absorve e transfere a radiação solar para um fluido que geralmente é água.
chapas de alumínio pintadas de preto, que fica dentro do painel. Aqui é a ilustração de como funciona. Aqui seria a caixa d'água, a água fria desceria, passaria pelo coletor, subiria de novo. Por água fria ser menor, menos densa que a água, ela fica na parte de baixo. E a água quente fica na parte de cima. Um catarinense de Tubarão desenvolveu um aquecedor caseiro econômico inovador, porque além de utilizar recursos que seriam despejados no meio ambiente, de baixo custo e autônomo, e foi patenteado de forma que não pode ser comercializado. Esse sistema utiliza de garrafas de refrigerante, embalagens de leite, tinta preta e tubos de PVC. As garrafas são focadas de modo que uma encaixe na outra, enfileiradas em 5 fileiras. As embalagens são pintadas de preto para absorver melhor o calor e colocadas abaixo dos tubos de PVC também pintados de preto por onde circula a água. O funcionamento é o mesmo funcionamento de um aquecedor comum, por onde o ciclo de água quente sobe e a água fria desce. O sistema ecológico dura de cerca de 200 a 400 anos, depois os materiais utilizados são degradados. Em dias ensolarados, das 10 às 4 horas da tarde, a temperatura do painel pode chegar a 58 graus centígrados. E, por exemplo, em caso de ausência de sol, como à noite, em dias nublados, não tem problema, por causa que demora 1 hora para perder 1 grau centígrado. E assim, o banho de noite está garantido, está quentinho. E a energia, a economia é de cerca de 40% em água e em eletricidade. Vamos agora apresentar o tipo de coleta, que são garrafas PET cheias de água. Cada litro que se poupa ajuda a produzir energia na hidrelétrica e na engenhoca de seu Alfredo. Em 2002, em pleno apagão, o mecânico de Uberaba percebeu que poderia escapar do breu pendurando no telhado de casa garrafas plásticas cheias de água. Aqui é uma garrafa PET de 2 litros, com água limpa e 2 tampinhas dessa aqui de água sanitária e um potinho de filme aqui para proteger do sol, para não estragar a tampa. Filme de máquina fotográfica. Filme de máquina fotográfica. A invenção atravessou divisas e virou atração no Parque Ecológico Chico Mendes, na Grande São Paulo. Também atiçou a curiosidade da ciência. Este engenheiro elétrico mediu a intensidade de luz de cada garrafa. Essa luminosidade, nós temos aqui, equivale aí a uma lâmpada entre 40 e 60 watts, com toda certeza. A ideia luminosa de seu Alfredo se espalhou pela vizinhança. Dona Geralda tratou logo de instalar as tais lâmpadas de água em casa, até no banheiro. Era incrível, funcionário público. Olha como está claro agora. Qual que é a desvantagem dessa lâmpada? Não tem desvantagem nenhuma. Quando o sol funciona? Funciona, não tem goteira, não. Aprovação também na oficina do seu José. A conta de luz baixou. As lâmpadas estão aí há 2 anos e sem nenhuma manutenção. Só deixar aí, chega de manhã já tá ligado. Aí desliga automático também à noite. A imagem é curiosa. Bicos de garrafas para fora dos telhados no bairro todo. Em janela e com o orçamento apertado, Dona Lídia também fez furos no teto para sair da penumbra. Esse era o ambiente que a senhora vivia antes de pôr a garrafa daqui. Certo? Agora, sem a luz, fica tudo escuro. Agora nós vamos tirar o balde.